Boa noite a todos. Vamos todos fazer uma corrente de pensamento positivo para o microfone funcionar, ok? Da última vez deu certo. Sejam muito bem-vindos. Estamos no capítulo 4 desse livro. Não preciso entrar em muitos detalhes, vocês sabem que o nosso propósito é manter um grupo de leitura permanente de algum livro clássico. E nesse momento estamos no Kybalion. E eu tenho mantido também uma forte mentalização positiva, não só para o microfone funcionar, mas também para vocês lerem o livro. Porque esse é o propósito de um grupo de leitura, né? E vocês vão perceber que quando acompanham lendo, fica muito mais dinâmico e mais produtivo. Porque as dúvidas que tem podem ser esclarecidas aqui, está sempre aberto para dúvidas. Isso é um pouquinho diferente de uma palestra convencional. Pode ser interrompido, pode-se colocar dúvidas, então a ideia é que a gente aprofunde juntos. Não pensem em vocês que porque eu estou lendo sei lá quantas vezes, também não estou aprofundando. Um dia desses eu levei um grande susto lendo Bhagavad Gita pela 10ª vez. Tinha uma coisa lá que eu nunca tinha visto, ou pelo menos nunca tinha entendido. Então nós estamos aprofundando juntos e eu espero que vocês possam viver essa experiência junto conosco, para que seja diferente, pelo menos um pouquinho diferente de uma palestra, no sentido de ser uma dinâmica mais interativa e que renda resultados melhores para vocês. Eu sempre coloco esse verso no início, vai ser sempre assim, nos 15 capítulos vai ser assim, porque esse verso que é citado na introdução desse livro é uma pequena estrofe, de 5 versos, fala sobre o propósito do Kybalion. Kybalion fala sobre 7 leis da natureza que teriam sido enunciadas por um sábio egípcio chamado Hermes Trismegisto. E além de falar dessas leis, ele fala da nossa obrigação de não deixar a humanidade esquecer essas leis. Então, Kybalion disse, porque ninguém sabe direito de onde vem essa palavra, que teria alguma coisa a ver com tradição, com transmitir, parecido com Kabbalah, que é a palavra hebraica. Então, esse verso, muito bonito, vamos lê-lo mais uma vez. Não deixeis que se apague a chama, mantida de século em século, nessa escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. Então, essa pequena estrofe de 5 versos está tratando da nossa obrigação de ter conhecimento e de transmitir conhecimento. Porque essa é a melhor herança que podemos deixar para aqueles que amamos, e a nossa obrigação é amar cada vez mais seres humanos. De preferência, um dia amar toda a humanidade. E a melhor herança que podemos deixar para eles é o conhecimento. Já citamos bastante isso, mas vale a pena, como diz a Rede Globo, vale a pena ver de novo, que a nossa preocupação de deixar coisas materiais para os nossos herdeiros não é infundada, todo mundo tem, mas não é suficiente para proteger os nossos descendentes de um futuro incerto. No meio de uma crise social, de uma guerra civil, apartamento não protege, autocontrole sim, fraternidade sim, equilíbrio sim, e é importante a gente lembrar disso, lembrar da máxima platônica, de que a melhor coisa que nós podemos fazer para aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Então, se perguntarem para você o que você pode fazer na sua vida pelo futuro, a gente pensa amar, ser justo, tá bom, essas coisas são lindas e são verdadeiras, mas uma coisa é certa, se você disser eu quero amar, você vai amar com a potência que o teu amor tem hoje. Se você disser eu quero ser justo, você vai ser justo com a potência que a sua justiça tem hoje. Se você disser eu quero crescer, consequentemente vai amar mais, vai ser justo de uma maneira mais completa, vai exercer a bondade de forma mais abrangente. Então, crescer como ser humano inclui todos os elementos que são pertinentes a um ser humano. Então, se tiver que pedir alguma coisa ao gênio da lâmpada, se vocês encontrarem ele por aí, peçam para crescerem como seres humanos, porque é um bom pedido, garanto para vocês. Vocês vão me agradecer por essa dica. Já falei para vocês sobre um clássico chamado Ramayana, onde um ser, Vibhishana, um personagem importante no livro, obtém de Brahma o direito a pedir qualquer coisa que ele quisesse. Imagina você estar diante de um Deus como Brahma, que na tradição indiana é o Criador, ou seja, onipotente, você pode pedir qualquer coisa para ele. E Vibhishana pede para ele, sabe o quê? Que a minha vontade nunca esteja nem um passo, nem à esquerda, nem à direita da lei. Vocês imaginem o que é um ser pedir uma coisa dessas? E aí, Brahma fica tão comovido com esse pedido que dá a Vibhishana, além disso, a eternidade. Que alguém que não deseja nada mais do que ser uma pura expressão da lei, suplantou o tempo.
E a nossa palestra de hoje tem muito a ver com essa vontade humana interminável, infindável, de vencer o tempo. Hoje nós vamos falar um pouco de nada mais, nada menos do que de Deus. E essa percepção de Deus que é proporcional à vontade do homem de vencer o tempo, vencer o espaço, eternizar-se. Que aquele que pensa muito pequeno não pode entender aquilo que é muito grande, aquilo que é tudo, aquilo que é todo. E nós vamos falar dessa concepção segundo a tradição egípcia, que também não é brincadeira. Então é uma palestra complexa, espero poder passar alguma ideia que fique para vocês, alguma coisa que faça diferença. Eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez esse capítulo do Kybalion, capítulo 4, o todo, seja onde eu vi mais bem expresso uma diferenciação sobre o que é espírito, o que é alma. Porque todas as tradições falam desse tríptico, desses três mundos, espírito, alma e corpo. E na prática a gente fica meio confuso de saber o que é isso. Aqui eles vão falar disso com muita propriedade. Talvez melhor do que em qualquer outro lugar que eu tenha lido. Bom, capa do livro vocês já conhecem. Não sei se tem para vender aí embaixo, mas espero que tenha um livro. Vocês dizem, tem na internet, é possível que tenha. Mas você ter um livro bonitinho, encadernadinho, por R$20 na sua cabeceira, eu preferiria ter o livro. Eu ainda sou daquelas que tem mania de ter livro. Tá? Então é um livro que vale a pena ter na sua cabeceira. Mais um. Nós sabemos que a minha intenção oculta é colocar uma enciclopédia na cabeceira de vocês. Eu estou chegando, estou indo, já estou no terceiro. Enfim. Isso, uma mesa de cabeceira maior seria interessante, com prateleira de preferência. Bom, então o Kybalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia é o nome do livro, mas tinha que ser mais comprido. Tinha que ser Antigo Egito, Grécia, Idade Média, Renascimento, porque na verdade esse conhecimento foi muito longe. O último momento em que ele esteve mais evidenciado foi de fato no Renascimento. Mas é um conhecimento que é misterioso e é válido, nós poderíamos dizer que para qualquer tempo, porque a intenção dele é exatamente superar aquilo que é temporário, aquilo que é passageiro. E o nosso capítulo de hoje, então, capítulo 4, o todo, vai falar a respeito do nome que dentro da tradição hermética era dado a Deus. Que é exatamente esse nome, o todo. Sendo que Hermes Trismegisto, segundo consta, tinha uma prudência muito grande de colocar nomes em Deus. Que ele dizia que se Deus é o todo, qualquer nome que você dê a ele vai limitá-lo. E vai restringi-lo. E a característica dele, por excelência, é não poder ser restrito, porque senão deixa de ser o absoluto. Então ele vai tratar dessa abordagem. Lembrem que toda vez que colocamos entre aspas, estamos falando do texto tradicional do Kybalion. Os comentários não estão entre aspas. É o critério do livro que eu repeti aqui para vocês no slide. Então esse capítulo começa com esse trecho original da tradição hermética, que diz o seguinte: sob as aparências do universo, do tempo, do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Não tenham medo das palavras. Porque quando a gente lê um trecho como esse, não é um vocabulário muito convencional, né? A gente se assusta. Às vezes tenho medo, por exemplo, de mandar uma pessoa ler Platão, sem prepará-la um pouco antes para isso, porque nós assustamos com as palavras. Nós estamos acostumados com literatura fast food, tudo muito mastigadinho, McDonald's literário. Então nós temos um pouco de medo quando as palavras são um pouco pomposas, porque na verdade, se a gente parar para refletir um pouco, perder o medo da reflexão, você vai perceber que ele não está falando de nada tão extraordinário assim. Está falando de uma coisa muito básica, muito presente na nossa vida, que é a revolta fundamental do homem contra as coisas que passam, contra aquilo que é efêmero, contra aquilo que é temporário. Agora, a gente às vezes assusta com a linguagem, todo livro clássico tem uma linguagem com a qual a gente não está muito acostumado. Inclusive porque a razão fundamental disso, que vocês já devem ter desconfiado, é que nós sofremos maciçamente hoje em dia de uma preguiça mental de dar dó, como dizia minha avó. É ela que é a origem da preguiça física, inclusive. Nós estamos acostumados com as coisas todas muito pensadas. Estamos acostumados a ter uma inércia, a rodar o software vida. Não pensar, não refletir sobre a vida. Então, quando a gente pega um livro clássico, qualquer livro que a gente tenha lido até agora e que venha a ler, quando eu li o Profeta de Khalil Gibran, as pessoas me diziam isso. Eu li esse livro, eu achei tão bonito, mas não entendi nada.
Ou então nem conseguir ler 2 ou 3 capítulos, porque dá trabalho, os livros clássicos dão trabalho. E é um trabalho bom, porque esse é o trabalho fundamental da vida, pensar a sua própria vida. Mas a nossa sociedade, nos termos que temos hoje em dia, ela te dá a ilusão de que a vida já está pensada, é só você dar o play e executar o software vida. Você já está vivido, a vida já está toda pensada. Isso não é verdade. Se existe uma coisa que a vida não está, é pensada. Nós vivemos com enigmas, nós vivemos, acordamos e dormimos com um mistério. A vida não está pensada. A vida humana é um mistério na sua imensa maioria. Muito pouco desvendamos da condição humana. Então, quando ele diz que sob as aparências do universo, do tempo, dos espaços, da mobilidade, existe uma realidade, nós vamos falar sobre isso mais adiante, ele está dizendo que existe algo que é permanente por trás do efêmero, algo que permanece por trás das coisas que mudam e continuam mudando, e a gente fica confuso diante de tudo aquilo, porque a nossa consciência precisa de um ponto de apoio para se localizar e dizer, isso sou eu, isso é a realidade, isso é a vida. E quando nós olhamos, as cenas estão permanentemente mudando à nossa volta e nos dão a impressão de insegurança. O ser humano moderno é, sobretudo, o ser humano contemporâneo, sobretudo um inseguro, porque ele não tem um ponto de apoio fixo onde ele possa apoiar os pés e dizer, eu sou. E agora o mundo pode virar de cabeça para baixo, que o mundo não me arrasta junto. Pode ventar à vontade, que não vai me arrastar. Eu tenho um ponto de apoio. E essa falta de ponto de apoio psicológico é um arraso para a construção de sentimentos profundos, para a construção de reflexões profundas. Assim como não ter boas fundações é um arraso para construir um prédio sólido. Embora no Brasil a gente tenha a vantagem de não ter tremores de terra, mas qualquer coisinha derruba uma construção que não é muito sólida. Qualquer coisa derruba um ser humano que não tem bases muito sólidas. Então ele vai falar sobre essa angústia permanente do ser humano. Não pensem que isso é mal, isso é bom. Se você tem essa angústia, eu vou dizer parabéns, bem-vindo à filosofia. Porque é muito chato quando o mundo está um caos e você pergunta para uma pessoa, como é que você acha que está a vida? Tudo bem, está legal. Você pensa que está voando. A vida está um caos e ele inclusive. Então, por isso, não reconhece o caos. Porque qualquer elemento de necessidade de identidade, qualquer elemento fixo que começa a nascer dentro de você, vai começar a reclamar que a vida está um caos. E exigir que você encontre pontos de apoio. Então, a angústia existencial é um sinal de que você está começando a perceber que você existe. Porque não dá para ter angústia existencial se você não existe primeiro, com uma certa certeza, com um certo fundamento, com bases mais sólidas. Então ele diz, o homem que observa a transitoriedade, tudo à sua volta é móvel e condicional. A busca da realidade substancial existiu e existirá em todos os tempos. Então, não mintam para mim. Por muito que a gente estude, que a gente se aprofunde, pelo menos no nosso nível, talvez em degraus mais adiante seja diferente isso, sábios, mas no nosso nível a morte não deixa de ser paradoxal. A gente até aplica princípios, consegue controlar às vezes as emoções, melhor, pior, mas ela é paradoxal, porque é um negócio sem sentido nenhum. Você olha para uma pessoa que se foi, o corpo dela está ali, os objetos estão ali, o carro está ali na garagem, o copo na cabeceira, e cadê ela? Para onde ela foi? O que era ela que não está mais ali? E você olha e diz, como pode a coisa mais sagrada do mundo, que é essa essência dos seres, de repente virar pó? Então já era pó antes? E se não era, era o quê? E agora, é o quê? Vamos dizer que existe alguém que não pense nisso? Duvido. Diante da perda de um ente querido, todo mundo pensa. E às vezes em coisas mais frugais, mais simples da vida. Quando você vê um momento belo, você diz, isso vai acabar? Um sentimento belo vai passar? Às vezes as pessoas dizem, eu amo fulano. Lembra de Vinícius de Moraes? Que o amor seja infinito enquanto dure. Então deixa eu aproveitar porque passa. Bom, se ele vai passar, ele não é tão profundo assim. Não é tão verdadeiro assim. Porque existe uma intuição em nós de que as coisas que deixam de ser, de uma certa maneira nunca foram. Porque o que é verdadeiro não deixa de ser nem no tempo nem no espaço. Existe um livro, quem sabe não entra para a nossa lista dos livros que a gente vai ler juntos no futuro e que vocês vão ler junto comigo, obviamente, que se chama A Luz da Ásia, que é a vida de Siddhartha Gautama, o Buda.
E tem um determinado momento que Buda, já iluminado, já sábio, ele diz, olha, ao longo das encarnações, a crença budista é uma crença reencarnacionista, não estou dizendo para vocês que isso seja verdade absoluta, mas estou citando o budismo, ao longo das encarnações eu venho buscando aquilo que sou hoje, porque aquilo que é no presente tem que encontrar raízes no passado. E aquilo que será no futuro tem que colocar as suas raízes no presente. Porque uma coisa não pode surgir do nada. Você não pode realizar algo que não está querendo germinar desde o passado mais longínquo. Ou seja, as coisas que existem têm uma certa permanência, senão não existem, não são reais. E nós temos essa desconfiança em relação a um momento belo. Aliás, para quem é mais esteta, quem é mais ligado a esse aspecto de beleza, a beleza é uma das coisas que mais intriga a gente. Como é que a beleza passa? Para onde que ela foi? Porque quando você olha para algo belo, um gesto muito nobre, um momento de beleza da vida, você tem a impressão de que está diante de um pedaço de Deus, um pedaço de eternidade. Como passa? Ela está brincando de esconde-esconde comigo. Onde ela se escondeu? Para onde a beleza foi? Então nós temos a intuição da permanência. Nós vivemos no meio do transitório. Esse contraste entre esses dois planos dói, incomoda, mas é o que nos faz criar consciência, porque a consciência nasce do contraste. Então nem todas as dores são tão ruins assim. O problema seria termos uma questão para essa resolver, uma questão como essas para resolver e não doer nada, não incomodar nada, porque seria muito desagradável. Alguém conhece a historinha da princesa e a ervilha? Adoro essa história, adoro. A princesa, resumindo muito a história, o rei colocou ela para dormir numa cama com 7 colchões. Vocês ouviram isso na infância? Se vocês não ouviram, faltou alguma coisa na infância de vocês, porque isso é muito bonito. Aí de manhã o rei fica explorando a princesa, porque aquilo era uma prova para ver se ela era uma princesa mesmo. Você dormiu bem? Ele colocou um grão de ervilha debaixo de 7 colchões. Aí ela, não deu, com aquela cara assim, meio tresnoitada, né? Não deu, dormi mal. Por quê? Porque tinha alguma coisa na cama que me incomodou a noite inteira. Era um grão de ervilha debaixo de 7 colchões. Imaginem isso, ela era uma filósofa, essa princesa. Ela dormiu mal, mas era uma filósofa. Vale a pena. Ou seja, atrás das aparências da vida, que às vezes são mais do que 7 colchões, é o trânsito, é o emprego, é o problema financeiro, é o problema com o vizinho, é construção em casa, é não sei o quê. Por trás disso tem algo profundo que te incomoda. E que por muito que a vida faça barulho, seja espessa, às vezes são 70 colchões, não são 7, você não dorme na matéria. Tem alguma coisa te incomodando, você é um filósofo. E, em geral, aquilo que te incomoda poderia ser resumido. Eu preciso saber o que é real na vida e o que é brincadeira. O que é sério e o que é um mero filme sendo passado diante dos meus olhos. No fundo, isso é ânsia de Deus, é ânsia de eternidade. Dessa parcela de Deus que todos temos, não só direito, mas até dever de descobrir ao longo da nossa vida. Então ele fala dessa angústia humana, da busca da realidade substancial, em todos os tempos. Você foi humano, despertou para a condição humana, vai começar a perceber o grão de ervilha debaixo dos colchões. Não tem jeito. Aí o rei vai dizer, é uma princesa, é um príncipe. Sabe por quê? Isso é sinal de nobreza. Ou seja, a filosofia é um sinal de nobreza, no sentido de que é a natureza humana começando a se manifestar e querendo respostas humanas, não meramente sobreviver, mas viver propriamente dito. Então, continuando, ele vai dizer, ao longo da história, que aliás é uma coisa curiosa, porque você percebe, às vezes alguns arqueólogos falam de milhares de anos, onde se esperava que o homem só vivesse em função de uma mera sobrevivência, às vezes ruínas de homens de uma idade, sei lá. Agora na África do Sul, vocês sabem que estão descobrindo uma série de esqueletos, né? Eu gosto muito disso que eles chamam de arqueoantropologia, que são as pesquisas para descobrir os primeiros esqueletos humanos da história. E se fala de não sei quantos milhares de anos, mas o ser humano já colocava uma pedra em cima da outra e fazia culto a algo que ele percebia que era superior, que era duradouro, que estava além do tempo. Isso não é fantástico? Onde você já viu um bicho, sei lá, o leão está correndo atrás do cervo, peraí um pouco, deixa eu botar uma pedra em cima da outra e fazer um culto a isso. Não existe isso na natureza animal. Por muito que seja muito bela a natureza animal, não existe essa necessidade.
Ou o leão para de correr atrás do cervo, tá um pôr do sol lindo, deixa eu apreciar aqui. Depois eu pego outro cervo, eu não vou perder esse pôr do sol. Não vai. Sentimentos éticos, estéticos, que são caça de atributos de Deus. Nós não caçamos só alguma coisa para encher o nosso estômago, mas para encher também a nossa alma. Isso é uma necessidade humana e sempre houve, enquanto houve um ser humano. Mircea Eliade, ele costumava dizer, um antropólogo, que o ser humano não é simplesmente aquele que não é o homo erectus, é o homo religiosus, é aquele homem que sabe se colocar não apenas de pé e andar em duas pernas, mas sabe se colocar de joelhos diante de algo que ele reconhece como sublime, como belo, como duradouro. Então ele vai dizer que ao longo da história sempre houve essa busca. E os hermetistas, ou seja, os seguidores de um sábio egípcio chamado Hermes Trismegisto, chamavam esse ser de um todo. Eles achavam que esse nome era bom. Eu acho simpático também. Porque quando você coloca um outro nome qualquer, tende a gerar exclusão. Então, eu sou seguidora de Deus, você de Zeus, ele, sei lá, de qualquer outro deus escandinavo, Thor. No fundo, são tudo a mesma coisa, mas a gente, como colocou um nome, gera uma certa tendência à projeção do nosso egoísmo sobre esse nome. E aí, daqui a pouco, vai gerar problemas. Você coloca o todo. Se você segue outra coisa que não é o todo, ele tem que estar dentro do todo. Tem que ser a mesma coisa, porque senão o todo não seria todo. Se tiver alguma coisa fora dele, ele não é todo, ele é uma parte. O absoluto, se tiver alguma coisa fora dele, ele é relativo. O uno, se tiver alguma coisa fora dele, ele é dois. Então, se eu negar aquilo que você acredita, eu estou negando o que eu mesmo acredito, porque eu estou limitando. Se eu limito Deus, ele deixa de ser. Então, baseados nessas reflexões, os hermetistas chamavam Deus de o todo. Eles diziam, é um bom nome, porque você luta contra esse fantasma que persegue o ser humano ao longo da história, que é a projeção do seu egoísmo nas coisas que ele acredita. Daqui a pouco, como eu sou o maioral, o meu Deus também é o maioral. Se ele é o maioral, é sinal de que ele não é o todo, porque tem um minoral que está fora dele. Então eu já perdi a minha condição de totalidade. E quando eu excluo alguma coisa de Deus, eu excluo alguma coisa da minha vida. E daqui a pouco eu não tenho fraternidade. Daqui a pouco eu tenho preconceitos. Daqui a pouco eu tenho conflitos de todos os tipos. Então aquilo que você adota como verdade nesse campo, vai acabar adotando como verdade em todos os campos da tua vida e vai ter problemas de convivência, vai ter problemas de inclusão de novos conceitos na tua vida, pode ser um dogmático, vai excluir um monte de coisas de si próprio, se exclui alguma coisa de Deus. Entendem essa ideia? É um paralelismo inevitável. Então o todo é um nome bom, é um nome simpático. Era o nome que os hermetistas chamavam a Deus. Eu trouxe para vocês um conceito aqui infiltrado, porque é um conceito do mito da caverna de Platão, mas serve demais para entender essa ideia do hermetismo. Vocês sabem, moda na Grécia era ir para onde? Não era para Disney, não tinha Disney na Grécia, era o Egito. Moda em Roma era ir para a Grécia. Era assim, esses grandes povos se inspiravam naqueles que vinham atrás, que sei lá por que cargas d'água tendiam ainda a ser um pouco maiores do que eles. Se a gente pensa dessa maneira, a gente percebe que do ponto de vista humano a humanidade deu uma decaídazinha, né? Porque a Grécia sabia que o Egito era maior do que ela. E a Roma sabia que a Grécia era maior do que ela. Então não sei o que foi que aconteceu aí, mas a humanidade deu uma atrapalhada em relação ao seu conceito de crescimento humano. E começou a investir no crescimento das coisas e não das pessoas. Então as coisas desenvolveram muito e as pessoas ficaram lá atrás. O desenvolvimento humano deu uma freada, deixou de ser o foco. Então Platão, que era um aprendiz desses conhecimentos egípcios, ele dizia o seguinte, que existe um critério de realidade em cada época. Ele estava falando da época dele, viu? Que ele já dizia que era assim, imagine a nossa. Ele dizia, se você pega um egípcio, pegasse um egípcio antigo no meio da rua e perguntasse para ele o que é a realidade, o plano espiritual ou o plano material, ele não ia ter muita dúvida. E eu estou falando do egípcio comum, no meio da rua, porque era um valor cultural. Ele diria, o plano espiritual é verdadeiro, material é uma ilusão. Para se você pega um homem atual e pergunta a mesma coisa para ele, no meio da rua, se ele tiver honestidade para te responder o que realmente pensa, o que realmente sente, ele vai te dizer, o plano material é real. Espiritual o pessoal diz, mas cadê a foto? Cadê a prova? Quem foi lá e voltou para me contar? Não tem. Então é uma ilusão, é uma hipótese. Nós sabemos que é assim que se pensa, porque o critério do homem moderno,
ou contemporâneo, para ser mais exata, é sensorial. O que você toca, o que você vê, o que você prova é real. Os sentidos dão realidade às coisas. Para o mundo antigo, o critério de realidade era eternidade. O real é aquilo que não deixa de ser. Se deixa de ser é como uma sombra. Parece some, aparece some, é porque nunca foi. É meramente uma projeção de algo que é, num palco de espaço-tempo. Então aparece e some é sinal de que nunca apareceu de fato. Era uma ilusão. Então o nosso critério de realidade hoje está muito equivocado. Daí que a gente não procura nada que seja duradouro, porque isso não é o nosso foco. É muito difícil você encontrar o duradouro procurando. Sem procurar, sem chance. Lembrem daquela frase lá de Buda. Tem certas coisas que eu já repeti muitas vezes, que são bem conhecidas, mas ser bem conhecido não significa que é bem entendido, né? O professor Jorge Ângelo Livraga, que é o fundador de Nova Acrópole, ele dizia: o homem não vive das coisas que ele come, ele vive das coisas que ele assimila, que é uma parcela daquilo que você come. Ou seja, a gente não vive das informações que a gente recebe, mas daquelas que a gente converte em informação, que a gente assimila como parte da nossa vida. Então, certas histórias é bom a gente tornar a ouvi-las, porque demora muito tempo para assimilarmos alguma coisa. Essa história diz que Ananda, que era discípulo de Buda, falou para ele: mestre, por que você não divide o seu conhecimento com o mundo? E Buda riu e falou: Ananda, vai naquele povoado e pergunta o que as pessoas mais querem da vida. Estou resumindo bem, vocês estão vendo, né? Aí o Ananda foi lá, fez uma pesquisa de opinião pública, Ibope, saiu batendo na porta de todo mundo, voltou. Mestre, seguinte, metade do pessoal quer viver mais. A outra metade, um quarto quer ter mais dinheiro. A outra quer casar os filhos, a outra quer construir uma casa melhor. Aí o Buda pergunta: quantos querem a sabedoria? A Ananda assusta, né? Olha para a sua estatística. Sabedoria, mestre? Deixa eu conferir aqui. Ninguém quer a sabedoria, não. Ninguém falou disso, não. Mas como é que você quer que eu dê uma coisa para as pessoas se elas não querem receber? Ninguém quer a sabedoria, como eu vou dar? Então é muito natural que a gente não encontre nada de duradouro, sabe por quê? Porque não está procurando. Só por isso. A nossa sociedade vive em função do passageiro e é muito alimentada em relação a isso. É um fenômeno de dar valor às coisas transitórias que a gente chama de moda, que dá a impressão de que quando a gente troca, troca para melhor. E em geral, não. Muda para diferente, às vezes até pior. Vocês já fizeram aquela traumática experiência, não tem ninguém aqui da minha geração, alguns são, de olhar aquelas fotos de 20, 30 anos atrás, você com aquelas ridículas calças, boca de sino. Ou seja, tá voltando, né? Pior é isso. Pelo menos eu acho que a gente não veste mais aquilo. Os novatos pode ser que caiam, né? Segunda vez já é demais. Ou seja, esse fenômeno do transitório nem sempre é para melhor. É uma mudança pela mudança em si, e achamos que isso é dotado de algum valor. Incrivelmente, nós temos medo da morte, mas somos amantes do transitório. A morte é um sinônimo do transitório, não é? Daquilo que acaba, passa para outro plano, fica diferente. Você quer permanecer ou não quer permanecer? Você quer algo fixo ou não quer? Decida, meu caro, conscientemente. Mas nós temos essas contradições por falta de reflexão. Então, do ponto de vista clássico, o real era o eterno. E isso é muito hermético. Isso tem tudo a ver com o Egito. E é fundamental para essa compreensão que teremos hoje, ou tentaremos ter, do que há ao todo. Os sábios, isso é um negócio interessante, acreditar que já houve alguém, não digo que fosse perfeito, gente, porque a perfeição não é desse mundo, é um mundo dual, mas que estavam mais perto de um conhecimento da natureza humana como ela realmente é, do que a média da humanidade atual. Se você não acredita que isso já existiu, não vai poder colocar como referencial uma coisa que você acha que não existe. Ou seja, já houve homens que estiveram mais perto de viver a natureza humana com N e H maiúsculo do que em média vivemos hoje. Isso é um referencial, isso é uma direção. Isso é importante concebermos. Lembrem que eu falava para vocês que teve uma época que eu fiz essa brincadeira, foi uma brincadeira muito útil, que era pegar tudo quanto é livro que me aparecia pela frente, toda vez que alguém descrevia como eu era um sábio, eu copiava. Aí colocava umas cartolinas coloridas na porta do meu armário que ficava horroroso, não é nada estético aqui. Mas todo dia quando eu acordava de manhã eu via, um sábio faz tal coisa, um sábio é assim, um sábio responde assim à vida. Porque eu precisava fixar um referencial de vida. E precisava trazer isso para uma realidade concreta. Precisava imaginar como é o sábio no engarrafamento da ponte do Bragueto. Isso era importante para mim.
Quando chega atrasado no trabalho, quando a ponte JK fecha, como eu, um sábio, precisava trazer essas coisas para a minha vida, precisava exercitar a imaginação. Isso é fundamental. Se você não tem referencial, não pode caminhar para ele. Então, os sábios diziam que o todo sempre será incognoscível. Ou seja, uma palavra complicada significa impossível de ser conhecido. Evitar andar em círculos, tentar abarcar o infinito com a mente finita. Aí você vai dizer, mas que coisa mais desanimadora? Então, todo que você disse para a gente que é Deus é impossível de ser conhecido? Como um todo pela mente humana, lamento dizer isso para vocês em plena noite de segunda-feira, mas é. Sabe por quê? Porque a mente humana é uma máquina maravilhosa, mas ela tem limitações, ela foi feita para trabalhar no mundo concreto, e o mundo concreto é todo dividido. Então, ela tem um modus operandi que é o seguinte, ela coloca adjetivo nas coisas, para entender. Isso é redondo, isso é quadrado, isso é vermelho, isso é azul, isso é macio, isso é resistente. É assim que ela conhece, através de adjetivos. E qualquer adjetivo é uma limitação. Se uma coisa é redonda, ela não é quadrada. Se uma coisa é macia, ela não é resistente. Se ela é azul, ela não é vermelha. E quando ela não é, esse não é fica do lado de fora dela, vira 2. Que aí já não pode mais ser Deus. E como é que a mente vai trabalhar com uma coisa que é tudo ao mesmo tempo? Você tenta imaginar esse objeto, esse ser. Não dá, a mente diz, tira alguma coisa. Senão não vai dar. Ela te pede, divide, senão não vai dar. Então a mente não vai abarcar o todo. Inclusive é uma observação que eu sempre faço para vocês, porque hoje é um caminho fácil. Determinados cientistas, poucos, a maioria dos cientistas no nosso momento histórico costumam ser muito sérios e muito criteriosos. Mas tem uns que talvez por não terem tanto sucesso na ciência, se dedicam a falar mal de Deus para poder fazer sucesso. E aí vão escrever livros, Deus não existe, Deus é um delírio. Bom, e aí vão tentar provar com equações matemáticas que Deus não existe. Mas desde quando uma equação matemática é capaz de conter Deus? Isso é uma brincadeira de mau gosto, infantil. É o método mais fácil para o sucesso, criticar, já que você não pode construir dá mais trabalho. Então isso não é sério. Nem tentar definir Deus, nem tentar provar que Deus não existe. Com a mente e com essas equações matemáticas maravilhosas que a gente tem, que mais perto da totalidade, são muito pouco, não vai dar, isso é infantil. Agora, isso significa que não podemos ter nenhum conceito em relação à totalidade? Não, porque isso seria um outro extremo, outro vício que temos, o vício dos extremos. Ou seja, estamos totalmente numa posição política, não deu, vamos totalmente para outra. Temos paixão por uma pessoa, não deu, temos ódio. Gostamos demais disso, não deu, detesto isso, está me engordando, está me fazendo mal, está não sei o quê. Nunca tem o caminho do meio. Esse radicalismo humano é terrível, porque a sabedoria é o caminho do meio. Caminho sóbrio, equilibrado, que vê as coisas como elas são, e não através das minhas paixões ou repulsões. Porque isso tem mais a ver comigo do que com as coisas. Não tentar encontrar o caminho do meio significa, eu não acho que a razão vai abarcar totalmente Deus, mas eu acho que ela vai me dar umas dicas boas e que vão atender bem a minha necessidade de vida. E essas dicas não podem ser desconsideradas. Como é que o hermetismo falava essa frase? Aliás, antes disso, uma coisa interessante que ele vai falar é que, além daqueles que tentam abarcar Deus com a mente ou tentam negar Deus com a mente, tem aqueles que cometem um outro pecado, que é associar Deus a uma forma antropomórfica e tomar isso ao pé da letra. Porque isso é até uma necessidade, gente. Existe um livro bonito, podem contar com o peso dele na mesa de cabeceira de vocês algum dia, que é um livro chamado A Teofania, de um mitólogo que eu gosto bastante, que se chama Walter Otto. Nessa teofania ele explicava a mentalidade dos politeísmos, por exemplo. Ele dizia, olha, você tem que ver um aspecto de Deus de cada vez, isso é pedagógico, aquele que você mais necessita ver agora. Então, se eu tenho problema, por exemplo, para amar, tenho meu coração bloqueado, as minhas emoções bloqueadas, é interessante, se eu sou um grego, entender Afrodite. Se eu tenho dificuldade para lidar com pensamentos negativos, com emoções negativas, é interessante, se eu sou uma grega, entender Artemis, que é a pureza. Se eu tenho dificuldade de lutar contra as adversidades da vida, é interessante eu entender Ares, que é o deus guerreiro. Mas em nenhum momento eu posso achar que Deus é só Ares, é só Afrodite, é só Artemis, e começo a brigar com você que acha que Deus é Apolo.
ou com você que acha que Deus é Zeus. Porque aí significa, eu não passei através dessa realidade simbólica. Eu coloquei ela como uma definição em si. Limitei Deus. Se eu limitei Deus, eu vou me fanatizar. E isso vai gerar algum tipo de conflito contra aqueles que não acreditam que Deus é exatamente a mesma coisa que eu acredito. Vai gerar algum tipo de polarização. Então esse é o grande problema, e não pensem que são só as civilizações politeístas. Qualquer conceito, e não só religioso, às vezes até científico, às vezes até político, quando você ousa achar que a realidade é só aquilo, ao invés de ver através daquilo, olha, você vai se fanatizar e vai gerar um conflito. Toda e qualquer definição é pedagógica. Então, quando o menino lá de 7, 8 anos que está fazendo primário pensa que não existe nada mais evoluído do que as 4 operações, e qualquer um que diga isso é um herege, isso seria uma estupidez louca da nossa cabeça. Mas nós fazemos algo muito parecido. Nunca entenderíamos isso, mas fazemos algo muito parecido. Pegamos definições que não são más, são úteis, e pegamos como a única, como a definitiva. Então, só para concluir esse slide, essa deusa que está aí é a Diti. A Diti, dentro da tradição indiana, significa sem ataduras, sem limites. Vocês percebem que é muito parecido com o todo? Vocês estão vendo que os 3 grandes deuses da tradição hindu, que é Brahma, Vishnu e Shiva, estão dentro dela. Então é difícil que vocês vejam a tradição dessas politeístas que a gente entende tão pouco hoje, que por trás não tem a unidade, por trás de todos os deuses. Em geral tem. Platão, quando falava da sua cidade ideal, ele falava de 12 tribos, que no centro tinha a unidade. Mas você, se precisava entender o amor, moraria na tribo de Afrodite. E sabe quando é que eu vou deixar você mudar daí? Quando você tiver uma boa relação com o amor. Aí eu vou ver para onde você muda. Sejam mudanças programadas, de acordo com a mudança interna. Mas eles sabiam que aquelas 12 tribos, aquele disco, tinha um centro. Não tinham essa ilusão. A tendência do homem a fanatizar e pegar uma parte como o todo não depende de religiões politeístas. Às vezes não precisa nem ser uma visão religiosa. Então ele diz, cuidado, porque o antropomorfismo pode ser uma presunção de projetar num ser divino os teus próprios defeitos e as tuas próprias imperfeições, que quebra totalmente o referencial moral. Porque se você tem um ser divino tão cheio de imperfeições, o que não posso eu? Quais são os meus limites morais? Não existem. Então é uma das observações do hermetismo. Você ia perguntar alguma coisa? Você estava comentando, primeiro mais uma vez parabéns, mas você me lembrou uma coisa que eu li, estava falando sobre a definição de Deus, que quando Deus é extremo, ele é só Deus, ele fica tão distante de mim, da minha realidade humana, que ele acaba não se comunicando comigo, eu também não comunico com ele, porque ele é tão perfeito, e eu tão consciente, ou talvez nem tanto, da minha limitação, não temos muita identidade. Então, ele acaba ficando muito distante daquele que pensa assim. E quando Deus é muito humano, ele fica tão humano que deixa de ser Deus. Também é outro paradoxo que se dá. Concordo, é uma visão interessante. Você precisa do herói, que é um ser que está cheio de defeitos, mas tem uma qualidade excepcional e que conseguiu impor essa qualidade sobre os outros elementos da vida dele, mas você sabe que é humano. Você precisa de seres intermediários, tanto que as tradições monoteístas às vezes tiram deuses e colocam santos, porque necessita de degraus intermediários. Mas ao mesmo tempo você não pode pensar que o 5º degrau é o último degrau. Tem muitos para frente. Então todas as coisas são integradas e necessárias. Eu concordo com você que se você tiver um abismo no meio do caminho vai ficar difícil. Porque você vai achar que Deus é tão grande e você é tão pequeno que não dá para caminhar para Ele. E você tem as tradições religiosas dizendo, sede perfeitos como o vosso Pai no céu é perfeito. Então é para caminhar para Ele, mas está longe, porque você tirou os degraus intermediários. Então dá uma impressão de um salto abrupto que não vai dar. E chega ao ponto disso ser institucionalmente mal compreendido. Experimenta chegar numa igreja budista e dizer que você chegou lá porque você quer ser igual ao Buda. E em qualquer outra religião, isso vai ser meio estranho. Porque fica tão distante que as pessoas não acreditam que isso é possível. Então os intermediários são necessários, contanto que você saiba o que eles são, intermediários. Percebe que é um pouco do conceito de justiça platônico para quem conhece. Saber o que cada coisa é e saber o que eu sou. Eu sou humano, tem heróis, tem seres grandiosos e tem o todo. Cada coisa no seu lugar, como dizia Platão, não existe mal no universo. Nada, você não pode prescindir de nada, mas você também não pode prescindir da identidade de nada.
porque você gera o caos, inclusive da sua própria identidade. Bom, então continuando, gente, tomar o antropomorfismo como explícito e não simbólico é um problema. E assim, ele vai continuar falando a respeito de uma definição delicada, que ele vai falar que é a religião e a filosofia. Isso, em geral, dá uma briga e as pessoas tendem a gerar oposições que não existem. Aliás, hoje nós esvaziamos tanto as palavras, que eu já falei para vocês, que filosofia é quase que uma alfabetização no idioma da vida, porque a gente esvaziou as palavras em geral. Então ele diz que as religiões são extremamente necessárias e importantes, mas que elas são uma relação com o todo expresso de forma simbólica para atender às minhas necessidades. Então eu tenho uma relação com Afrodite, digamos, eu sou uma grega, uma órfica, acredito em Afrodite, acredito que ela simboliza o amor, me relaciono com ela, sei que existe algo maior do que ela, mas para a necessidade que eu tenho agora, ela representa bem, e portanto eu me relaciono com ela. Agora, você é um filósofo, eu quero ver o que é Afrodite, o que está por trás dela. Por que o nome dela vem de espuma? Que relação isso tem? O que a espuma simbolicamente representa para mim? É algo que flutua acima das águas, acima da matéria? Que reflete a luz do sol, que reflete algo de celeste? Será que tem algo em mim que boia acima da matéria também e que também reflete o céu? O que será que Afrodite significa em mim? Qual é a lei que ela está simbolizando? Para que eu entenda e me harmonize. Esse chato perguntador recebe o nome de filósofo. E ele pode continuar se relacionando com a Afrodite, ela ser um símbolo importante para atender às suas necessidades, mas ao mesmo tempo ele tem necessidade de saber o que está por trás de Afrodite, em termos de lei de universo, de lei profunda do universo, de braço de Deus estendido sobre o cosmos, para entendê-lo e se harmonizar conscientemente com ele. Tá? Então a filosofia tem necessidade de ir além do símbolo. A religião mostra os símbolos como reflexos de Deus e realidades estruturantes para a tua vida. Tudo bem, ambos necessários. Agora, podem ser somados um ao outro? Diz que pode. Contanto que você não perca de vista que os símbolos religiosos são símbolos que te aproximam de Deus, mas não são os únicos. Então, se o cidadão vê Deus através de Ísis e eu através de Afrodite ou de Deméter, está bem. Contanto que isso, na sua vida, o leve mais próximo do ideal humano. Se ele é um ser mais justo, mais bondoso, mais ético, pela sua visão de Ísis, significa que ele está caminhando para o ápice da pirâmide. Lembrem da ideia da pirâmide egípcia. Se você está caminhando para o ápice, à medida que você caminha, você não está mais próximo só do ápice. Está mais próximo do cidadão que está caminhando no outra face, mas que também está subindo. Se você está se afastando do que está caminhando na outra face, é sinal de que você está descendo, meu caro. Isso é uma coisa geometricamente indiscutível. Então, uma pessoa, você vai pegar um Santo Agostinho, de uma certa medida o próprio São Tomás de Aquino, Tomás de Kempis, que é um exemplo sensacional, e em todas as outras tradições. Então, você vai ver um Sankaracharya na escola Vedanta, era um hinduísta, mas perfeitamente compreendia aqueles que se aproximavam da ideia do todo por outro simbolismo. E reconheciam que se estavam crescendo como seres humanos, estava bem. Eu necessito desse símbolo e entendo o universo através dele, portanto eu não posso abrir mão dele, mas compreendo que é um símbolo. E se os outros estão se tornando justos, nobres e bons, eu não vou achar que alguém que sobe através de um outro símbolo é um ser execrado da verdade. Ou seja, a fraternidade é um atributo fundamental daquele que se aproxima de Deus, porque o Deus é uno. Portanto, você não pode se aproximar dele e ficar mais separado. Isso não teria lógica. É como me aproximar da música e ficar mais desafinado. Ou me aproximar da medicina e ficar mais doente. Se eu me aproximo de Deus e Deus é uno, eu tenho que ficar mais unido. A quem? A mim mesmo em termos de harmonia. E a humanidade em termos de fraternidade. E aí você concilia as duas coisas? Dá para conciliar. E houve homens na história que conciliaram. Eu tenho uma admiração muito grande por um autor chamado Teilhard de Chardin, que foi a vida inteira um religioso cristão, mas com uma capacidade de fraternidade fantástica, uma capacidade de compreensão de outros símbolos fantástico. Viveu muitos anos da sua vida na China, sem conflito nenhum com as religiões locais. Entendem isso? Isso não só é possível, como já aconteceu muitas vezes na história. Bom, mas acontece da pessoa ser um filósofo e ela compreende que todos esses símbolos expressam, se são bem entendidos e bem vividos, uma realidade semelhante.
Então ela resolve optar não por um símbolo, mas por todos. Está bem também. Então você vai encontrar filósofos que não negaram a religião, mas que não eram adeptos de uma religião específica. E vai encontrar filósofos que eram praticantes de uma religião específica. E estava tudo bem, contanto que compreendessem bem o quê? O que era o simbolismo religioso, o que era a necessidade filosófica. Lembrem, quando cada coisa tem a identidade que lhe corresponde e está no lugar certo, não tem por que haver atrito. Há atrito, alguma coisa você não entendeu bem. Está descendo a pirâmide, não subindo. Esse é um conceito delicado, mas o hermetismo coloca de uma maneira que eu acho muito interessante. Então, se harmoniza, se torna um ser humano melhor, é sinal de que você está entendendo direitinho. Se tornou atritivo, fanático, desrespeitoso em relação aos demais, olha, tem alguma coisa errada, porque a unidade não costuma surtir esse efeito. Eu tomei uma aspirina e fiquei com mais dor de cabeça do que antes. Olha que não foi a aspirina que você tomou. Porque, em geral, analgésico não gera dor, tira a dor. Pelas vossas obras vos conhecerei. A unidade não pode gerar divisão, tem alguma coisa estranha. Isso é um conceito básico nesse capítulo de hoje, embora forte e polêmico. Nos nossos dias atuais, nada mais é óbvio. Esse é um problema sério. Não é óbvio que o uno tem que gerar unidade. Como assim? Não é. Não é óbvio que o amor tem que gerar fraternidade. Como assim? Não é. Às vezes é muito natural que o amor gere egoísmo. Como pode gerar? Alguma coisa estranha. Nenhum dos dois ou em ambos. E ele vai continuar com uma frase do Caibalion: aquele que é a verdade fundamental e a realidade substancial está fora de uma verdadeira denominação, mas o sábio chama-o o todo. Na sua essência, o todo é incognoscível, mas os testemunhos da razão devem ser hospitaleiramente recebidos e tratados com respeito. Isso é uma frase do Caibalion. O que significa isso? Tá bom, Deus não é possível de ser conhecido com a mente, mas as parcelas de Deus que o dia a dia pode me dar têm que ser tratados com respeito e têm que ser buscados. Os momentos onde eu vejo beleza, onde eu vejo harmonia, onde eu vejo ética, onde eu vejo estética, onde eu vejo justiça, são momentos onde se rasgou o véu da ilusão e eu vi uma célula de Deus. Já que você deve fazer com isso? Pegar esse momento e colocar numa caixinha de preciosidades, uma caixa de joias. Eu costumo chamar de caixa de primeiros socorros espiritual. Não existe nada naqueles momentos de crise que a ventania da vida te pega de jeito. Ué, mas eu vi tal coisa, eu vivi tal coisa. Ah, então existe. Essas coisas têm que ser preciosamente buscadas e guardadas. Um momento que eu vi a beleza, um momento que eu vi a justiça, um momento que eu vi a fraternidade, é uma célula de Deus que eu vi. Isso é importante, ser buscado e ser guardado. Esses são os frutos verdadeiros da vida. Lembrem, aqueles que participaram do ciclo do livro Em Busca da Sabedoria, de Sri Ram, que num determinado momento ele diz: se você viveu uma experiência que te prova que a justiça existe, que a fraternidade existe, que a bondade existe, que algo de positivo, humano e eterno existe, você construiu uma barca. Quando a vida vier e tirar esse teu corpo físico, a tua consciência tem uma barca para navegar pela eternidade. Ela não naufraga, porque ela tem algo sólido e verdadeiro que vai abrigar a tua consciência e vai receber a tua consciência e navegar com ela pela eternidade. Se você não tem um conceito que nada nem ninguém pode roubar de você, não tem uma célula de Deus, olha que quando você perde o corpo físico, a consciência naufraga. E é isso que a gente chama de morte. Você já construiu a sua barca? Cadê ela? Não importa de que tamanho é. Se você tem uma barca, você tem algo garantido. E essas células, essas madeiras que vão construindo a nossa barca, são os testemunhos da razão, da existência de algo real nos bastidores da vida. Lembram aquele exemplo que eu sempre falo para vocês, que é batido demais, nem eu aguento mais ele, mas é muito eficiente, que eu digo: se você entra numa fila de banco, a outra fila anda, a sua não, você muda de fila. A que você passa a andar, que você entra, não anda mais. É assim no trânsito, é assim no mercado, é assim em todo canto. E você diz: o que a vida está querendo me dizer com isso? Aí se reposiciona, desenvolve mais paciência, controle da ansiedade. Aí para de acontecer aquilo, vem outra situação. Aí você diz: e agora? A vida está querendo dizer o quê? Me reposiciono. A vida manda uma bola, eu chuto, respondo. Chega um determinado momento que você tem uma curiosidade de saber quem é o interlocutor que está conversando contigo nos bastidores da vida.
Porque é inteligente demais para ser casual. Não pode. Tem alguém lá conversando comigo e a língua dele é essa. São os fatos da vida. Eu aprendi a falar a língua dele. E tudo que ele me diz eu estou colecionando nessa caixinha de joias. Isso são os testemunhos da razão que não devem ser desprezados. É Deus como um todo? É o corpo todo? Não, mas é uma célula. E uma célula já é vida. E essa vida já é capaz de alimentar a minha vida, já é capaz de fazer com que eu me reconheça. Já é algo de real no meio das aparências. Já significa algo que você construiu de verdadeiro dentro da sua vida. Encontrou alguma coisa do mistério. Porque nós acordamos e dormimos com o mistério. É preciso desvendá-lo em alguma medida. E ele vai continuar dizendo, o todo é incognoscível, exceto para o próprio todo. É claro que a unidade conhece a si própria. Se eu dizer, então eu não vou conhecer a unidade nunca, porque eu não sou a unidade. A expansão significa ir juntando células, um dia você tem o quê? Um tecido, um órgão, um corpo. E diz que um dia a consciência se expande até chegarmos a abarcar o todo. Por isso que tem um conceito oriental que eu tenho um certo cuidado com ele, que é o conceito da gota d'água que mergulha no oceano. Às vezes as pessoas pensam, eu vou me dissolver quando eu me tornar um sábio. Não, você não vai se dissolver, você vai se expandir. Até que a sua gota d'água se transforme no oceano. Então, um dia a nossa consciência será tão ampla como o próprio todo. Mas para isso, daqui a um ano, ela tem que ser um pouquinho mais ampla do que é hoje. Significa que você cresceu. Tem que entender um pouco melhor o sentido da vida daqui a um ano do que eu entendo hoje. Significa que cresci, porque senão eu não estou saindo do lugar. Ah, mas eu viajei, fui para lá, fui para cá, fiz não sei o quê. Tá bom, isso é divertido. Mas do ponto de vista humano não significa que você saiu do lugar. Não é pecado se divertir. Mas enquanto você se diverte, reflete também, que dá para aprender muita coisa. Em qualquer coisa que você faça, que seja necessário, dá para aprender muita coisa. E com isso o tempo real acontece. E você se desloca. E se aproxima desse todo, que é o sentido da vida. Bom, ele vai falar, não vou ler tudo isso para vocês, não se preocupem, que o todo tem algumas características. Ele é infinito no tempo e no espaço e em poder. É óbvio. Se o todo não fosse infinito no tempo, haveria um tempo fora dele. É sinal de que ele morreu e nasceu outro todo. Então tem dois todos. Isso não tem sentido. Ele é infinito no espaço, porque senão ele acabaria e começaria outra coisa. Então tem duas. Ele é infinito em poder, porque não tem nada que o submeta. Então isso é bem meio contido no conceito de todo, né? Ele é infinito no tempo, no espaço e em poder. Tá bom, entendi isso, mas qual é a consequência disso? Que aquilo que é limitado no tempo, no espaço e em poder, não é real, porque real é o todo. Então, o que é limitado é ilusão. E quando eu busco alguma coisa que dentro de mim não é limitada, por exemplo, eu creio na justiça, apesar do mundo ser um caos, e ninguém tira de mim essa fé. Isso não é limitado pela realidade, não é limitado pelos fatos, é uma célula do todo, então isso é real. O que mais é real em mim? O amor. Eu acredito que eu tenho que amar mais do que amo e que a solução do mundo é o amor. E realmente sinto isso e ninguém vai me convencer do contrário. Olha, como diz lá o provérbio bíblico, nunca diga dessa água não beberei, porque é possível alguém acreditar no contrário. Há quem acredite. É possível convencer o ser humano do contrário. Não, mas ninguém tira isso de mim. Eu tenho uma experiência que me permite perceber que por muito que o mundo seja cruel, eu ainda acredito que o mundo é uma realidade, que o amor é uma realidade, que a fraternidade é uma unidade. Perdão, que a fraternidade é uma realidade. Estou um pouco confusa, mas passou. Então, eu tenho alguns conceitos que são reais, a vida já valeu. Porque só é real aquilo que não pode ser dividido, não pode ser fragmentado, não pode ser roubado de você. O que é dividido, o que é fragmentado, o que passa, não era real. Então o amor lá do Vinícius de Moraes, que é infinito enquanto dure, se deixa de durar, é porque nunca durou. É porque nunca existiu. O que passa é porque nem chegou. O que foi é porque nem veio. É uma mera ilusão. As coisas que permanecem são reais. O que permanece dentro de mim? Isso, bom, já tenho a barca. Isso é real. Tudo que é passageiro é ilusório. Pode ser até pedagógico. A fila do banco é ilusória, mas te ensina alguma coisa, ou seja, ela é pedagógica. Mas real não é. Ou seja, uma ilusão pedagógica tem um propósito, faz parte das regras do jogo, mas não é real. E é muito importante encontrarmos a realidade. Inclusive porque a felicidade humana consiste exatamente no tanto de realidade que ele encontrou na sua vida. Continuando, ele vai dizer:
A matéria é energia em níveis densos de vibração, mas a matéria não pode gerar vida nem mente. Eu coloquei ali o exemplo da geração espontânea. Vocês devem lembrar que tinha um cientista, tempo de colégio que a gente estudou isso, Van Helmont, que ele dizia que você juntava pano, juntava lá umas sujeiras e nascia rato dali. Vocês lembram disso? Aí todo mundo disse, é louco esse Van Helmont. E hoje ninguém acredita mais nisso. Tal da geração espontânea, que matéria podia gerar vida. Nunca. Só vai aparecer rato se tinha mãe e pai de rato, que gerou o rato. Vai aparecer inseto se tinha mãe e pai de inseto, que colocaram um ovo e apareceu um inseto. Vida vem de vida, vida não vem de lençol sujo. Isso foi realmente um erro do conceito de geração espontânea. O que ele está dizendo aqui? Que hoje o pensamento materialista acredita que o universo todo é matéria. Mas a gente tem no mundo vida e mente, que não são matéria. Matéria não é capaz de gerar vida e mente. Não existe geração espontânea. Você não junta um monte de corpos e dali vai vir a vida. A vida é alguma coisa que está além de meramente corpos. Tanto que quando a vida se retira, pode ter corpo que o corpo decompõe. Não é isso? Você tira a vida, o corpo decompõe. A vida se impõe sobre a matéria. É ela que dá forma à matéria. A mente também não pode ser gerada simplesmente porque você tem corpos. Você pode ter um monte de corpos e não ter nada de mente. Ou seja, nem a mente nem a vida são produtos da matéria. Elas são algo além, algo muito mais sutil. Às vezes a nossa vida está tão latente, tão passiva, que ela se enfia dentro desse corpo e fica à mercê do corpo. Ou a nossa mente fica à mercê do corpo. Então o que seu pai fez, o que sua mãe fez, o que seu avô fez, você vai fazer igualzinho. Porque não usa a mente, não exercita a sua própria vida. Então fica um joguete na mão das circunstâncias. Mas isso não significa que você não tenha a possibilidade de se impor sobre as circunstâncias. Significa que você ficou passivo e abriu mão dessa possibilidade. Porque quem quis virar o jogo, virou. E a mente é que se impunha sobre o corpo e não o contrário. Então o corpo é um receptáculo, que você tem um punhado de vida e de mente lá dentro. Mas vida e mente não é sinônimo de corpo. A matéria não é capaz de gerar nem mente nem vida. Vocês já viram alguém em laboratório gerar vida? Não gera. Gera uma combinação de elementos, que pode gerar elementos químicos, pode gerar um monte de coisa, mas a vida é um mistério. Gerar mente em laboratório, não vão me dizer que um computador é igual à mente, porque vocês sabem que isso é uma loucura. A criatividade, a engenhosidade, a estética. Qual é o Macintosh que vai fazer isso? Não existe isso. A mente e a vida são coisas absolutamente originais e não estão identificadas com a matéria. Você ia falar alguma coisa? O todo é a realidade. A parte é parte. Se é parte, faz parte do todo. Nós vamos ver isso já já. É o último slide, a gente vai falar. Em parte, é realidade. Ela é realidade quando tem dentro de si conscientemente a participação do todo, que nós vamos ver já já, que é o último slide. E aí a questão dessa limitação nossa também tem esse discernimento, né, da diferença entre o todo perfeito e assim compreendido dentro da sua limitação, mas também a realidade de se viver a própria limitação, como você mesmo disse, que isso é pedagógico e necessário, né? Os degraus que a gente acabou de falar, né? Você nunca pode desconsiderar o degrau que está na sua frente. Só não pode considerá-lo como o último. Aliás, psicologicamente não é muito bom o último e o único, às vezes. Não é pedagógico você ficar olhando para a escada inteira porque desanima. É melhor olhar para o degrau que está na sua frente, né? Principalmente quando a gente não está com aquela performance física toda. Olha para o degrau que está na sua frente, mas não pense que ele é o único. Uhum. Então, continuando, só porque o nosso tempo está bastante apertado, o todo não é energia ou força mecânica e cega. Isso é a teoria do acaso, né? Então, a mecanicidade do universo funciona sozinha. É como você acreditar que um programa é maravilhoso, mas não teve um programador que criou esse software. Ele nasceu por acaso. Imagina, o Word, o Windows, a nossa querida janelinha. Ela nasceu porque foram se combinando, sei lá o quê, no plano virtual, e uma hora saiu o Windows. Mas não teve programador, não existe isso. O universo é inteligente e organizado num nível muito superior ao Windows. Então, logicamente, tem um programador, tem uma inteligência sutil que gerou essa organização concreta que a gente vê. O universo ser fruto do acaso seria de uma improbabilidade estatística absurda. Diz que o acaso é uma das maiores alienações do homem. Ou seja, por trás da matéria existe uma inteligência sutil, existe mente e existe vida.
E a vida e a mente não nasceram de uma mera conjugação de fatores materiais. Muito pelo contrário, elas geraram os fatores materiais. Assim como o programador gerou o software, e não o contrário. E ele vai concluir dizendo uma coisa muito bonita. O todo está muito acima da vida e da mente, tal qual conhecemos, aprisionadas e limitadas por energia e matéria. Ou seja, o todo não é um prisioneiro da matéria, ele é o criador da matéria. E aí ele vai fazer aquela definição que eu falei para vocês, que eu acho muito bonita. O todo é infinitamente vivente, que os sábios chamam de espírito. Então, espírito seria sinônimo de infinitamente vivente. Aí vem o exemplo que eu falei para vocês, que eu acho muito bom para explicar espírito, alma e corpo. Que não é um conceito propriamente egípcio, é um conceito indiano, mas encaixa aí com uma luva, que é a história do Sutratma. Imaginem o seguinte, o colar de pérolas. Alguns estão cansados de conhecer esse exemplo, eu dou muitas vezes. Cada pérolazinha é um ser vivo. Imagine uma pérolazinha dessa, que está totalmente voltada para fora, para a sua superfície, para o seu brilho, para brilhar mais do que as outras pérolas daquele colar. Mas um belo dia essa pérola sofreu de crise existencial e resolveu encontrar a sua essência, algo mais duradouro. Como ela só está acostumada a ver o que ela é materialmente, ou seja, pérola, quando ela olha para dentro ela se encontra um vazio, porque ela não consegue reconhecer o fio é de outra natureza. Mas de tanto ela se concentrar e buscar, esse vazio interior, num determinado momento, vai ser preenchido por uma visão. Ela vai ver aquele pedacinho de fio que passa por dentro dela. E vai dizer, eu encontrei minha essência, agora eu sou um ser completo. Num determinado momento, ela vai olhar para as outras pérolas do colar e vai dizer, como eu gostaria que elas também encontrassem a sua essência. Cada uma deve ter uma essência como eu. Eu gostaria que elas encontrassem para se tornarem seres completos. Qual é a conclusão da história da pérolazinha? Um belo dia ela vai perceber que aquele fiozinho que passa dentro dela não passa só dentro dela, é o mesmo que passa por dentro de todas as pérolas do colar. Não são muitos, é um só. O que ela viu foi um episódio do fio, o momento em que ele passa dentro dela. Agora entendam, a pérola, corpo, o pedacinho do fio que passa por dentro dela, que a anima, que a movimenta, alma, e o fio como um todo, espírito. Entendem essa ideia? Espiritualmente não seríamos muitos, seríamos um só. Por isso que crescer espiritualmente é se aproximar da unidade, porque a unidade é a realidade. Ou seja, o pedaço de fio que te anima, que passa por dentro de você, alma, o fio como um todo, espírito. E se você cresce espiritualmente, não vê a parte do fio que passa dentro de você, vê o fio como um todo, que te une a todos os seres e que é um só. Então, por isso, para eles é tão apropriada a ideia de Deus como sinônimo do todo. E crescer espiritualmente é perceber, não um pedacinho, mas o fio como um todo, que passa por dentro de todos os seres do universo. E dá sentido, justifica e direciona todos os seres do universo. E a partir dessa visão de Deus como todo, é que as leis do Kybalion vão ser estruturadas. Por isso que esse capítulo é colocado logo no início, para que a gente entenda o que vem por aí, que são as 7 leis organizadoras do universo. Mas esse conceito, essa imagem, se vocês guardarem, nunca mais vão se confundir quando se falar de espírito, de alma e de corpo. E crescimento espiritual significa unidade, fraternidade, harmonia, equilíbrio, porque você unifica inclusive dentro de você. Qualquer outra coisa significa está descendo a pirâmide. Qualquer outra coisa não é o efeito que se espera de alguém que está caminhando para a unidade. A unidade, quanto mais você se aproxima, te torna mais semelhante a ela, tanto dentro quanto fora. Pelas vossas obras vos conhecerei. Bom, e isso então é a nossa visão de hoje do Kybalion. Avançamos um pouquinho no nosso horário. Eu convido vocês, semana que vem, então, aqui nesse mesmo horário, um pouco mais curtinho do que hoje, espero, mas veremos a primeira lei, que é a lei do mentalismo. O universo é mental, que é o capítulo 5, que obviamente, como eu sou uma pessoa de fé, eu sei que vocês vão chegar aqui tendo lido. Tá certo? E o microfone não falhou. Vocês verem que eu sou duplamente bem... E o universo é mental, claro.